Só que aí vem uma outra preocupação, né? Então, beleza, existem essas diversidades de dons. Então quer dizer que todo milagre que acontece, toda ação sobrenatural, nós devemos atribuir a Deus? E a resposta é: nem todos. Porque a Escritura, ela cita momentos em que Satanás ele pode executar coisas sobrenaturais. Por exemplo, a Escritura fala que o diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz. A Escritura fala que o diabo ele pode fazer descer fogo do céu. Então, nem tudo que nós olhamos e julgamos ser maravilhoso provém de Deus. E por isso, nós precisamos ter o dom do discernimento dos espíritos. Olha só como é útil. Está pensando que, eu não falo em línguas, mas talvez você tenha o dom de discernir os espíritos. E talvez você está tão preocupado em ter somente o dom de línguas, porque as pessoas vão ver esse dom, mas às vezes você em silêncio consegue trabalhar muito mais pela igreja, discernindo os espíritos, clamando o sangue do Senhor Jesus, clamando proteção a Deus por você e pela igreja. Então, vamos observar que as Escrituras, ela deixa bem claro também como o nosso adversário trabalha. O Senhor Jesus mesmo, ele alertou, lá em Mateus 24, verso 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha só. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ainda bem que não é possível, porque o Espírito Santo ele nos guarda. Ele nos guarda de crermos no erro. Outra parte também diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está escrito em 2 Coríntios 11, verso 4, e depois pula para o verso 13, até o verso 15. Olha só, naquele tempo existiam falsos apóstolos já. Olha só, imagina nesse tempo de hoje nosso, né? Por isso nós precisamos estar antenados na palavra de Deus, na doutrina da verdade, para que não venhamos ser enganados nem ludibriados pelo adversário. E esse pessoal, eles estavam se gloriando, se engrandecendo, se ensoberbecendo. E Paulo, ele conclui esse capítulo dizendo: olha, se tem alguma coisa para se gloriar, vamos nos gloriar no Senhor, porque foi Ele que nos deu tudo, né? Numa outra passagem também, Paulo, falando do anticristo, ele diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, versos 7 ao 12. Olha só que coisa difícil. Por que o Senhor vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira? Porque essas pessoas elas estão tão escravizadas pela ganância. Hoje nós vemos isso muito, e nós precisamos tomar cuidado para que isso não nos afete, mas muitas pessoas estão tão ludibriadas pela ganância que elas acreditam em qualquer coisa que possa satisfazer suas necessidades pessoais. Não se trata de milagres feitos por Deus, mas o mal, o iníquo, aquele que vem segundo a eficácia de Satanás, ele opera prodígios que muitas pessoas acreditam e atribuem a Deus, fazendo assim
cometendo assim uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma outra passagem também que fala da besta que subiu da terra, lá em Apocalipse 13, verso 13, que diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Por isso nós precisamos estar atentos. Nem tudo que se diz de Deus é de Deus. Nem toda pregação, nem toda profecia é de Deus. E por isso nós precisamos estar atentos. Como nós podemos entender que algo é de Deus ou não? Como que podemos exercer o discernimento dos espíritos? Primeiro, nós precisamos compreender que o servo de Deus, aquele que está usado pelo Espírito Santo, ele precisa necessariamente pregar o mesmo evangelho sob o mesmo espírito que Paulo pregou. É aquilo que ele está dizendo aqui em 2 Coríntios 11. Ó, se recebeis outro espírito ou outro evangelho, com razão vocês vão sofrer, ué. Vocês vão sofrer com razão. Se vocês estão se desviando do evangelho da verdade e vem qualquer um aí pregar qualquer coisa e vocês acharem bonito ou emocionante, vocês vão sofrer com razão. Mas se vocês ouvirem o puro evangelho, mesmo que não tenha manifestação, mesmo que não tenha nada de sobrenatural, o evangelho para nós já é sobrenatural, porque nós estávamos mortos e nós somos vivificados pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.